Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos iniciar mais uma leitura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje iremos meditar nos capítulos 16 ao capítulo 18 de Juízes e em Lucas 7, do versículo 1 ao versículo 30. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar a nossa leitura. Capítulo 16 de Juízes. Sansão em Gaza. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão na porta da cidade. Ficaram em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer. Então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade, com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que estava em frente da cidade de Hebrom. Sansão e Dalila. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades do Filisteu foram falar com ela, e eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você por que é que ele é tão forte e como é que podemos dominar e amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, aleluia, cada um de nós, aleluia, lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu atenção a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você deixar sem defesa, aleluia, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco nova, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arcos novas, que ainda não estavam secas. Aleluia. E ela amarrou Sansão. E Dalila havia deixado alguns homens escondidos. Aleluia. Esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele arrebentou as cordas do arco como se fosse fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fosse fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu: se você tecer um tear, as 7 tranças do cabelo e prendê-la com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão, aleluia, dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-o com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele levantou e arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você disse que me ama, se isso não é verdade? Você me fez botar 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como narizeu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo
Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo e em seguida chamou um homem e lhe cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei, como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e prenderam com correntes de bronze e puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os governadores filisteus se reuniram para uma festa e ofereceram um grande sacrifício ao deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagom. Assim, nosso Deus entregou nas nossas mãos os inimigos que destruía a nossa terra e matava muito dos nosso povo. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele, pois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nela. O templo estava cheio de homens e mulheres, os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres-te de mim, por favor. Me dá força só mais esta vez. Deixa que eu dê, que eu de uma só vez me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas no meio, que estava no templo, com uma mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que morra eu com os filisteus. E em seguida deu um empurrão, com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e sobre, as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles os levaram e sepultaram entre Zoa e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Mica e os seus ídolos, capítulo 17. Aleluia. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse: o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata, e ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado a prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourive. Ele fez um ídolo de madeira e folheou com prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esses moços saíram de Belém, procurando um lugar para morar, e viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica respondeu:
De onde você vem? E o moço respondeu: Eu sou levita de Belém, na região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, e roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica, e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: Eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Mica e a tribo de Dan, capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar. Terra, aleluia, que fosse só dele. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados da cidade de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estava lá, perceberam pelo jeito do jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? E ele respondeu: Eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote respondeu: Não se preocupe, o Senhor estará com vocês nesta viagem. Então 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegou lá e viram que o povo daquele lugar vivia em segurança com os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham briga com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Morava longe dos sidônios e vivia afastado dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou os que eles haviam descoberto, e eles responderam: Vamos atacar. Nós vimos a terra, ela é muito boa. Não fique aí parado. Vamos depressa. Tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que, aleluia, o que é preciso. E Deus está dando a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, pronto para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Quiriate-Jearim, na região de Judá. E por isso que aquele lugar é chamado até hoje Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheado à prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote? O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, pronto para combater. Os 5 espiões entraram na casa e pegaram o ídolo de madeira folheado de prata. Os outros ídolos e a roupa do sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica, pegaram os objetos sagrados, os sacerdotes perguntaram: O que vocês estão fazendo? Eles responderam: Fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote da tribo inteira, de uma tribo inteira, em uma vez de ser sacerdote apenas de uma família? O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens, partiram.
Já estava longe quando os vizinhos de Mica, que havia sido chamado para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes ouviram os gritos dos que vinham atrás dele, deram meia volta e perguntaram a Mica: o que é que há para que toda essa gente? Ele respondeu: Vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês tomaram os deuses que eu fiz, o meu sacerdote, e foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: É melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando você. Nesse caso, você e toda a sua família morreria. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade do povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom e eles não tinham contato com os outros povos. A cidade ficava no vale perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram, aleluia, ídolos para adorar Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo que a casa de Deus esteve em Siló. Essa foi a nossa leitura de hoje, aleluia, no livro de Juízes. Agora vamos para Marcos, aleluia, para Lucas, perdão, capítulo 7. Lucas 7, do versículo 1, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ao versículo 30. Louvado seja Deus. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para uma cidade de Cafarnaum. Ali havia um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo. Até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que eu não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê-me somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Aleluia. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais. Louvado seja o nome do Senhor. De oficiais superiores, e tenho um soldado que obedece às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o teu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, e nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a cidade dele e encontraram o empregado curado. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Pouco depois, o filho de uma viúva. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor viu a viúva, ficou com muita pena dela e disse:
não chore. Então ele chegou perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus entregou a mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo que um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os mensageiros de João Batista. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e do seu sofrimento, expulsou o espírito mau e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Diga a ele que o cego vê, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o evangelho e felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto, um carniço sacudido pelo vento. Que foram ver no deserto, um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem, vivem no luxo, moram nos palácios. Então me diga, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês, virão muito mais do que o profeta, porque João é aquele, aleluia, a respeito de quem as escrituras sagradas dizem. Aleluia, aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que todos os homens que já nasceram, João é maior. Porém, quem é o menor no reino do céu é maior do que ele. Os cobradores de imposto e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e o mestre da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E essa foi a nossa leitura, aleluia, do dia 2 de abril. Que Deus em Cristo vos abençoe.